Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Nós estamos numa série que funciona da seguinte maneira. Você que me segue em qualquer plataforma de rede social pede um assunto para que eu comente, né, trazendo aqui apenas a minha opinião, ou sugestão, ou criticando, ou seja lá o que for que eu vá falar, seja lá o que for, eu pressuponho que você queira ouvir. Então, vamos lá. Fiz o último vídeo sobre moradores de rua e disse que esse tema sobrepôs inclusive o da saúde, né? Mais pessoas pedindo para falar sobre moradores de rua do que sobre a saúde. Bastou falar isso que daí despencou de ontem para hoje um monte de pessoas reclamando da saúde pública na cidade de Londrina. Então vamos lá, vamos falar de saúde pública hoje então, tá? Para começo de conversa é preciso separar muita coisa. Primeiro, recursos, obrigações, métodos, técnicas e tudo mais. Então vamos lá. Recurso federal vai para o estado, vai para o município. Tem medicina de alta complexidade, os hospitais com cirurgias, né? De complexidade maior, de casos mais graves, média complexidade, a estrutura de atendimento básico, os postos de saúde, né, que trabalham no atendimento a casos mais simples, mas também a prevenção, que é muito, muito, mas muito importante. E tudo isso é administrado com recursos, né? Então, teoricamente, cada etapa ou cada fase ou cada setor teria um recurso específico de um determinado governo. No entanto, existem maneiras diferentes de administrar os recursos públicos da saúde no Brasil. Uma delas é o que acontece em Londrina, por exemplo, que tem a gestão plena dos recursos. O dinheiro vem inteiro para Londrina e o município de Londrina espalha, distribui esse investimento na alta, na média complexidade e na estrutura de atendimento básico nos postos de saúde, saúde de família e tudo mais. Então, isso dito e suposto é muito importante para a gente poder entender, né? Não tem como você fugir também de um fator que sobrepõe, talvez, até mesmo a capacidade brasileira. Eu estou falando de vacinas, né? O Brasil investe muito pouco em ciência, o Brasil investe muito pouco em pesquisa, o Brasil investe muito pouco na geração de vacinas, em que pese uma capacidade muito grande de distribuição, de aplicação, e sim, grandes cases de sucesso. No entanto, dengue, por exemplo, que a resposta é nossa, porque os Estados Unidos não têm dengue, eles não fizeram vacina. A nossa vacina da dengue chegou há pouco tempo e ainda tem gente morrendo de dengue, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque prevenção é muito mais fácil de fazer do que depois ter que tratar com medicamentos, com tratamentos, com uma série de fatores que eu já vou entrar, entre eles, principalmente a questão orçamentária em todos os aspectos, direto e indireto. O negócio é muito sério, mas é possível fazer, é possível fazer. Primeiramente, tem que fortalecer a atenção primária de saúde. Posto de saúde tem que ter o mesmo patamar de atenção que um hospital de alta complexidade. Do dentista ao enfermeiro, auxiliar de enfermagem, ao médico, controle de horário, agendamento, comunicação entre os postos. É inacreditável que hoje você não consiga, por exemplo, atendimento no posto A, porque não tem vaga, e o posto B, que fica ao bairro ao lado, tem essa vaga, mas não há comunicação, então não tem como saber. Isso é inacreditável que aconteça ainda no Brasil, mas acontece. Londrina está caminhando ainda na informatização para que isso recue de maneira drástica, né, no sentido de recuar o problema e avançar a solução, melhorando a prestação de serviço. Tem que ampliar o programa de saúde da família, ampliar muito o programa de saúde da família, porque o brasileiro não tem a cultura de procurar o médico no começo do problema. O homem, principalmente, o homem começa a sentir dor, ele não está nem aí, ele não vai no médico.
Ele só vai no médico quando já está numa situação mais grave. Então, o programa Saúde da Família vai até a casa. É mais fácil de ir até a casa e diagnosticar, ainda que de maneira indireta. E também atender o paciente que precisa de uma atenção especial e não pode ir até o posto. Então, o programa Saúde da Família tem que ser reforçado, é importantíssimo. Educação. A educação e saúde é também fundamental. Tem que desenvolver programas educativos, tem sim que ir nas escolas, nas comunidades. Por quê? Porque muitos problemas de saúde são originados de falta de higiene, por exemplo. Né? Métodos que pessoas não conhecem e que uma parcela da sociedade, por incrível que pareça, não conhece uma escova de dente, não viu, não sabe para que serve. Então, isso daí não pode passar batido. Por isso tem que ter um programa educacional, sim, nas escolas, promover campanha de conscientização de como vacinar, contra o tabagismo, né? Tem mãe que não leva o filho para vacinar porque não acha que não é importante. Não está doente, não precisa vacinar. Não, mas é vacinar para não ficar doente. Então, educação. Eu tenho que agilizar, senão o vídeo fica muito longo. Melhorias nas condições sanitárias. Isso é lógico, né? Pegar o esgoto, jogar no rio, né? Depois passa pelo rio, fica doente, lá na frente é captado a água do mesmo rio que está contaminado, você bebe a água, vira um salseiro danado. Então a questão sanitária eu não vou nem perder tempo explicando, né? Políticas públicas integradas, o que é isso? É desenvolver políticas que interagem entre si. Então você vai na escola, você vai na vigilância sanitária, daí você vai lá no setor de vigilância do IPTU, por exemplo, né? Na Secretaria de Finanças, de Administração, que vê e que identifica uma situação diferente, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que identifica uma situação que envolve a saúde, integrar tudo isso, chamar a sociedade civil organizada para ajudar também a trabalhar, né? Uma CIL da vida, uma OAB da vida, por exemplo, para ajudar a fazer campanhas, ajudar em tudo. Saúde é um pacote de coisas. Se você deixar um buraco, esse buraco ferra todo o resto. É o que eu falo. Por exemplo, esporte é outra área que tem que estar envolvida. Porque o esporte, dentro de uma determinada faixa de atividade, para idade X, para peso Y, vai fazer bem e vai evitar tal coisa. Vai evitar o diabetes, vai evitar o colesterol, vai evitar não sei o que lá. Então, enfim, tudo isso tem que estar integrado. Mas precisa ter uma política pública, tem que estar no papel. Isso não adianta tem que estar no papel, tem que ter escrito, tem que ter lei, tem que ter vereador, tem que ter vereador de caneta para meter isso como lei, entregar para o município e fazer cumprir. Né? O município tem que cumprir isso daí. E não pode ficar parado esperando o resultado vindo do céu também não, viu? Né? Por exemplo, hábitos saudáveis, né? Você acha mesmo que a população mais carente conhece o que é um hábito saudável em relação à alimentação, de não comer comidas né, mais gordurosas ou isso? Eu só estou dando um exemplo aqui porque eu não sou médico também. Ó, tá vendo? Tá faltando para mim informação? Tá faltando para mim informação, você imagina para o povo, né? Sobre o que comer, quando comer, de que maneira comer, né? A higiene bucal, quando fazer. Né? Expandir a capacidade hospitalar para atender adequadamente as demandas. Tem que fazer investimento. Tem que fazer investimento pesado. Não pode hoje você ter um problema no joelho direito e esperar uma cirurgia. E quando vem a cirurgia, o teu joelho esquerdo já está com problema, porque você, para tirar o peso do direito, que estava com problema no começo, você sobrecarregou o outro. E daí você fica com os dois ferrados. Isso acontece. Isso é comum. Isso acontece com muita frequência. Isso é comum. Mas não pode acontecer. Então tem que ter investimento. E já vou falar de dinheiro, calma lá. Não acho que eu estou falando aqui, Diogo, mas isso é lógico, todo mundo sabe disso. Eu quero ver ter dinheiro para fazer isso. Calma lá que eu já chego lá. Eu já chego no dinheiro. Tem dinheiro sim. Dá para fazer isso sim.
Ah, mas não dá mais para contratar médico, não dá para contratar enfermeiro, não dá para contratar nada porque chegou no teto do município, o município não pode ultrapassar, é lei de responsabilidade fiscal, e se ultrapassar é multado, se ultrapassar o prefeito pode ser cassado, acontece isso, acontece aquilo, enfim. Vamos pegar os funcionários que estão aqui, capacitá-los, treinamento pesado, capacitá-los. Se atende dois, né? Se atende dois mal, tem que atender dois bem. Se atende um muito enrolado, tem que atender dois bem. O que importa é qualidade. O que importa é qualidade. E a gente sempre tem coisa para aprender. Sempre tem coisa para aprender. A comunidade tem que participar também. Tem que ajudar a fiscalizar, tem que aprender a reconhecer e a respeitar os profissionais de saúde, né, de maneira a valorizar esses profissionais de saúde, e o município a remunerar esses profissionais de saúde de maneira digna. Diogo, de onde que vai vir o dinheiro? Como é que vai contratar? Como é que vai construir? Como é que vai abrir novas vagas de UTI? Como é que vai fazer tudo isso que você está falando? Não precisa contratar. Não precisa contratar. É só você não ter o paciente lá. É só aquele paciente que está com aquele médico naquela hora estar em casa tranquilo e aquele médico vai estar disponível para outro atendimento. E como que isso vai acontecer? Eu vou ser muito breve aqui, viu? Senão ficaria o dia inteiro falando aqui, ó. Acidentes de trânsito no Brasil. Vamos lá? Tem os números? Eu tenho aqui. E são números oficiais do Ministério da Saúde, tá? Números oficiais do Ministério da Saúde. Tá aqui, ó. Nós investimos mais de 50 bilhões de reais, em 45 mil mortes em um ano apenas, segundo o IPEA, por causa de acidente de trânsito. Acidente de trânsito. Repare bem, ó, você diminui o acidente de trânsito, diminui a quantidade de pacientes, eu falei de quem morreu, porque a maioria não morre, a maioria vai para o hospital e fica internada lá. E custa muito mais caro, tá? Então vamos lá. Você aumenta 1% a velocidade do veículo que você está conduzindo, e na proporção você aumenta 4% a chance de matar alguém no trânsito. Cada 1% aumenta 4% a chance de você matar alguém no trânsito. E daí, Diogo, o que tem que fazer? O motorista, esse é um problema que existe no Brasil todo, o motorista dirige rápido. Meu filho, entope a cidade de câmeras. Entope a cidade de câmeras. Entope. Coloca em tudo que tem lugar de reta onde dá para andar, coloca. Porque é o seguinte, se a rua tá cheia de buraco, o cara anda devagar. Se você mete um asfalto novo, vira uma pista de corrida, começa a se matar. Mete câmeras ali. Mete câmera não. Porque câmera custa. Você vai colocar o pilarzinho, você vai colocar a caixinha. Em algumas ruas, em alguns locais, terão câmeras. Em outras não. Em algumas vezes o motorista vai ser multado, em outras não. Mas ele não vai saber onde tem e onde não tem. Entope, reduz os acidentes de trânsito e você não precisa contratar médico. Você diminui a demanda para atender aqueles casos clínicos. Porque custa muito caro. O acidentado custa muito, mas muito caro. São números assim expressivos que chegam a 320 milhões de reais por ano para cada acidentado que fica internado e demora 30 dias para morrer. O Diogo foi lá, sofreu um acidente, foi para o hospital, morreu daqui 30 dias, né? Esses casos custam 320 milhões de reais por ano. Por ano. Não é simples, não é fácil, mas não é impossível. E vou te dizer, muito difícil também não é. Ora, minha gente, a cidade melhorou. O prefeito Marcelo Bellinati fez boas mudanças na cidade. Temos que reconhecer. Mas dá pra gente fazer muito mais. Muito mais. Quem tem o poder da caneta,
Quem tem o poder da caneta tem que ter o poder também de parar para poder escrever coisas que ajudem de verdade o nosso povo. Obrigado você por assistir esse vídeo. Fique com Deus e até lá.